Junta-se à conversa a minha segunda convidada, a doutora Alexandra Vasconcelos, farmacêutica. Olá, doutora Alexandra. Olá, como está? Obrigada pelo convite. Nós estamos a falar sobre as doenças inflamatórias intestinais e também queríamos falar da importância do intestino na nossa saúde. Quer-nos falar um pouco sobre isto? O intestino comanda a nossa saúde. Todas as doenças, ou 90% das doenças começam no intestino, estas doenças crónicas. Nós sabemos hoje em dia, e está muito bem documentado, aliás, e como também aquilo que vimos agora nesta reportagem, há uma relação muito direta entre o intestino e o cérebro. O intestino é o nosso segundo cérebro, nós sabemos disso, e às vezes nós esquecemos que o órgão que mais células nervosas e neurónios concentra a seguir ao cérebro e à medula é o intestino. E, portanto, isto é fácil compreender que se estamos nervosos o intestino sofre e se o intestino sofre nós também não estamos bem dispostos. Esta relação é muito direta e é uma coisa que a maior parte das pessoas no seu dia-a-dia veem isso. Até as nossas crianças, se vão fazer um teste, já vêm com a diarreia e já, oh mãe, dói-me a barriga, não é? E, portanto, é uma relação na prática que eu acho que as pessoas entendem e todos nós já passamos em alguma fase da nossa vida por esta relação. Por outro lado, existe um outro ponto que me considero muito importante, que é a questão imunológica. O intestino possui um sistema imunológico muito próprio e muito importante. Exatamente. Que nós chamamos, chama-se a camada de Peia, não queria entrar aqui em muita especificidade, mas existe a GALT, que é o sistema linfocitário, os linfócitos da parte da mucosa do intestino. E, portanto, tudo o que tem a ver com doenças autoimunes, nós hoje em medicina integrativa, e eu trabalho em medicina natural integrativa, e, portanto, olhamos para a pessoa e não como a doença. Portanto, eu quando me chega um doente à minha clínica, eu não diagnostico uma doença, mas sim, eu vejo o que é que está mal naquela pessoa, num conjunto, e tento equilibrar e modelar a pessoa num geral. E, portanto, isto permite-nos, se calhar, ter aqui uma visão muito mais holística, muito mais integrativa e perceber estes relacionamentos entre o cérebro e o intestino, sistema imunitário. Perceber como é que funciona. Exatamente. Esta simbiose, não é? Uma simbiose. Em todas as doenças, os estudos mostram-nos que 98%, a última informação que eu obtive, mostra que 98% das doenças autoimunes há um componente de intestino. E existe uma coisa que se chama alteração da permeabilidade intestinal, que está presente em 98% das doenças autoimunes. E depois, o intestino, nós podíamos estar aqui a falar durante muito tempo. Durante muito tempo, porque o intestino é um tema maravilhoso, é um tema que é muito impactante na nossa saúde. Quanto mais nós estudamos o intestino, mais nos apaixonamos por esta matéria do intestino. E se pensarmos no que é o microbioma intestinal, que são só, para as pessoas perceberem, 2 kg de bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. E esses 2 kg de bactérias, hoje em dia, por muitos cientistas, é considerado um órgão. Aliás, há cientistas que dizem que nós temos um outro órgão, que é o intestino. Porque essas bactérias produzem substâncias, produzem enzimas, sintetizam. A serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor, se nós não temos um psicobioma, o psicobioma são as bactérias responsáveis pela relação com esta produção destes neurotransmissores. Se nós não temos essas bactérias em concentrações normais no intestino, já temos uma alteração da nossa parte emocional. Luís. E por aí fora, portanto, Luís, concordas com esta maneira de ver o intestino? Concordo com a importância que a doutora Alexandra falou do intestino. Sim. E isto é algo transversal. Portanto, nós apanhamos no centro de saúde, em medicina geral e familiar, crianças recém-nascidos que, desde logo, nos despertam a atenção para as doenças do intestino. A maior parte deles, felizmente, não tem doença alguma, mas se há um contexto familiar, se existe, durante aqueles primeiros meses ou até durante a gravidez, alguma coisa que não correu bem, é um sinal de alerta e, portanto, estar atento às doenças do intestino, seja no recém-nascido, seja na criança ou depois no adulto jovem, como já foi dito. Não falámos em relação, peço desculpa, em relação às doenças inflamatórias, que não é só a colite ulcerosa como a doença de Crohn, mas também existe às vezes alguma dificuldade em distinguir o síndrome do cólon irritável, não é? Nestes casos, e torna-se muitas das vezes o diagnóstico algo difícil.
Eu queria só pegar aqui num ponto que eu acho que é muito importante e aqui começa realmente ainda se calhar na parte gestacional ou quando as crianças nascem. Há algumas coisas, as crianças nascem com um microbioma muito pobre, porque há muitas cesarianas e há muitos fatores que condicionam a nossa microbiota intestinal. E isso depois, essa microbioma, ou seja, estas bactérias que nós temos no intestino e que nós sabemos que têm uma importância da A a Z na nossa saúde, se este microbioma é pobre por várias razões, porque as mães tomaram antibióticos, porque as mães estressaram, por má alimentação, porque pelas cesarianas as crianças não são amamentadas, as crianças começam logo ao nascer com leites adaptados. Portanto, tudo isto condiciona a flora intestinal. Exatamente. E se condiciona a flora intestinal, condiciona a inflamação do intestino. E se condiciona o intestino, vai condicionar as doenças mais tarde, como as alergias, as doenças autoimunes, as dores de cabeça, o déficit de atenção, o autismo, que nós hoje já sabemos que é uma doença autoimune. E, portanto, isto tudo está relacionado com esta alteração da mucosa intestinal.